colheita nos vinhedos, na parte produtiva. Vocês vieram na época certa, né? Agora, durante a colheita, que é um dos períodos mais bonitos e é onde tudo acontece. Então é onde a maior parte das decisões do enólogo são tomadas agora, né? E é o fruto de um trabalho de um ano, né? Nos vinhedos, e que no nosso caso são todos próprios, né? São 12 hectares de vinhedos próprios que a família cultiva. Quando que os italianos eles chegaram aqui foi para colonizar essa região, né? Não sei se vocês já escutaram essa história, mas não tinha absolutamente nada aqui. Bento Gonçalves pertencia a uma cidade que está a 100 quilômetros daqui. Então, para pegar os mantimentos básicos, eles tinham que andar de carroça por 15 dias. Então, foi algo bem difícil inicialmente, né? Mas esses italianos, eles trouxeram uma bagagem cultural bem importante, né? E acho que isso auxiliou muito no desenvolvimento da região. E analisando hoje, eu vejo que tiveram 3 pilares que foram bem importantes para o desenvolvimento. Um foi o trabalho, a vontade que eles tinham de trabalhar, de fazer as coisas acontecerem. O outro era a fé. Eles eram bem religiosos e acho que foi, nos momentos difíceis, era o que mantinha as famílias e a comunidade juntos. E o terceiro foi o vinho, né? Esse não podia faltar. Então eles trouxeram as mudas de lá e no terceiro ano que eles estavam aqui, eles já estavam produzindo as uvas e vinho para o consumo próprio, pelo menos, né? E no começo eles produziam um pouco de cada coisa, mas com o passar dos anos a vitivinicultura foi se tornando a principal economia da cidade. Então na década de 40 e 50 já se tinha uma produção bem grande de uvas aqui em Bento Gonçalves, né? E hoje mesmo é a cidade que mais produz uvas e vinhos no Brasil. Em 2001, então, a gente deu um grande passo para a realização do sonho, que foi construir essa estrutura. Então, a gente iniciou a vinícola com um foco em vinhos finos de alta qualidade. Então, já em 2001 foram comprados esses primeiros 4 tanques. E em 2002 a gente comprou as primeiras barricas de carvalho. Então, foi uma época que o setor vitivinícola brasileiro estava passando por uma modernização. Então a gente já começou com o que tinha de melhor. A uva está fermentando com a casca, o líquido, a semente. Muitas substâncias para o vinho tinto estão na semente. O tanino é uma delas, né, que vai dar longevidade para os nossos vinhos. E a cor também está na casca da uva, em maior parte. O processo de fermentação dura em torno de 7 a 15 dias, daí depende do tipo de vinho que a gente quer, se é um vinho de guarda ou não. Italianas, a gente tem a Ancelotti e a Teroldego, que não são tão conhecidas mundialmente. Sangiovese é uma variedade um pouco complicada, ela não se adapta também aqui. Aqui não. A Nebbiolo também, é difícil. A gente
já reduziu muito a utilização de pesticidas, né? Porque a gente tem de 3 classes, os fungicidas, herbicidas e inseticidas. Então hoje não se utiliza mais os piores, que é herbicida e inseticida. Então vocês podem ver que a gente mantém a vegetação natural somente roçada. Então isso já é uma prática muito boa. Essa é a Cabernet Sauvignon. Ana, pega de cá que é da sombra. Aí tá quente a uva. Ela é mais doce que a Marcelana, não é? E a casca é um pouco, não tão dura. É dura, mas não tão. Ela é dulcíssima. Não é? Olha aqui os olhinhos dela. É. É típico, né? É o formato da Tira a folha. letra. Ah, quero ver os olhinhos, eu quero ver. Olha aqui, ó. Olha aqui os olhinhos. Ah, é. Eu acho fantástico como o vinho tem dessas coisas, né? Porque a barrica ela foi, acho que talvez o segundo recipiente desenvolvido para armazenar vinho. Depois da ânfora eles começaram a montar as barricas. Carvalho diferente, né? Um é o Quercus alba e um é o Quercus rouber. Então a partir daí geneticamente a madeira é diferente. Na prática o que acontece? Uma é um pouco mais porosa que a outra, né? A francesa é um pouco mais porosa e é uma madeira mais leve do que a americana. Em linhas gerais, a barrica francesa a gente tem mais aromas voltados a cacau, chocolate, café. E na americana a baunilha é muito característica da americana e isso o vinho ele vai se integrando, vai ficando mais inteiro, mais redondo e complexo. E o outro processo de envelhecimento então ocorre na garrafa. A evolução na garrafa também é fantástica, né? Por isso que a gente escuta falar que quanto mais velhos os vinhos, melhores. Não é bem assim, mas o vinho ele vai melhorando por um bom tempo na garrafa, claro, em condições ideais. Claro que esse tempo é uma escala em tempo que tem muitas variáveis, né? Então elas ficam no mínimo 6 meses aqui antes de iniciarmos a comercialização. A linha reserva fica no mínimo 1 ano e o ícone, o mérito, ficou 18 meses antes de iniciar. Então a gente tem 2 macrofatores externos ao vinho que vão influenciar no envelhecimento de um vinho. Os 2 principais é a temperatura e a luminosidade. Então eles funcionam como um catalisador do processo. Quanto mais luz e quanto mais alta a temperatura, mais rápido o nosso vinho vai evoluir. Então por isso que é importante manter num lugar mais fresco e escuro.
as diferenças, tipologia, até fenologia de cada uva. Né? Algumas têm um ciclo mais precoce, outras um pouquinho mais tardio. Tá? Aqui a gente consegue perceber um pouco disso. Tá? As brancas, como a Chardonnay, a Sauvignon Blanc, elas foram colhidas até mesmo no mês de janeiro. Tá? Elas têm um ciclo mais precoce, elas amadurecem antes, tá? Toda uva branca. Hoje aqui, né, na nossa região, a safra dura 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Então nós estamos em plena colheita, em plena vindima. Tá? As brancas foram as primeiras. Agora a gente está acompanhando a maturação das tintas, principalmente a número 1, que é a uva Merlot, tá? É a mais representativa aqui, pelo menos para nós, no Vale dos Vinhedos, e do lado a Cabernet Sauvignon. Aí é um corte muito tradicional, Chardonnay e Pinot Noir. Até mesmo o Champagne na França tem essas duas uvas na composição. Pois bem, a uva ela vai nascer aqui embaixo. Tá? A insolação é bem menor, bem menor. Ela depende de frestas, de folhas, pequena luminosidade, e isso acaba influenciando na maturação, tá? No estágio de maturação dessa uva. Uma uva que não vai atingir um grau de açúcar maior, tá? Ela vai ficar com um grau de açúcar intermediário. Então esse tipo de uva, geralmente Vitis labrusca, ela vai ou para suco ou para aquela uva no supermercado, uma uva para consumo in natura. Agora a Vitis vinífera, que são essas aqui, o foco é outro, o objetivo é outro, elaboração de vinhos. Eles pegam muito mais sol, né? Muito. Nessa forma. O sol da manhã, o sol da tarde, e assim a fotossíntese acelera e o acúmulo de açúcar aumenta significativamente, aumenta bastante. É uma uva que vai chegar a 21, 22 graus babo, que é muito açúcar, tá? E isso lá na vinícola reflete no álcool, no teor alcoólico, tá? O processo de fermentação a gente vai ver lá dentro, tá? Mas é importante o quê? No vinhedo, ter o controle da sanidade, tá? Controle dessa matéria verde, para não exigir demais da planta, tá? Isso basicamente é o quê? Nitrogênio. Nitrogênio para desenvolver folha, tá? Então tem que controlar todo ano isso aqui, tá? Controle de poda, controle de desponte. Pode ver, não é interessante eu ter a videira com muita altura, porque ao invés de ela se esforçar para a uva, ela acaba só largando matéria verde, folha, muita folha, e isso acaba não sendo interessante. Então podem ver que todas tiveram um manejo, né, de poda ou do desponte para não ter essa perda de matéria, de micro e macronutrientes, basicamente isso.
diretamente da uva, mas nós podemos adicionar também. Geralmente Saccharomyces cerevisiae, tá? Ela vai consumir o açúcar da uva, transformar em álcool. Só que junto com o álcool, gás carbônico, tá? Vai sair gás carbônico. Notem que não é aquele branco cristalino, transparente, muito líquido, não, tá? Porque é assim para fermentar o vinho branco, tá? Ele vai ter essa turbulência, tá? Por isso que é importante fazer o deburbagem no vinho branco. Em um tanque de inox, naturalmente vai ser separado aquela borra, uma densidade, tá? Então fica fácil de controlar. Depois a gente vai começar simultaneamente a fermentação, tá? Fermentação vai acontecer, o branco, temperatura mais baixa, tá? Geralmente o que? 13 a 15 graus, não mais do que isso. Então é um processo que demora, tá? A levedura precisa de uma temperatura alta para fermentar. Quando nós colocamos uma temperatura mais baixa, ela sente dificuldade para fermentar tudo. Então demora 12, 13, 14 dias. Tá? Exatamente. Então aquela sedimentação, aquela borra, se tiver algo mais, vai ficar só aqui embaixo. Então não vão se misturar com o vinho. Então nós começamos a ter um vinho mais claro, mais fino. Depende da vinícola. Qual corte a vinícola deseja fazer, tá? Ele passa no carvalho, tá? Americano e francês. Ele passa nos dois. Então chega a uva Merlot, divide. 50% vai para o carvalho francês e os outros 50% para o americano. Com a Cabernet é a mesma coisa, 50-50. Então nós elaboramos 4 vinhos, tá? 2 variedades, 2 barricas. Nós vamos ter 4 vinhos diferentes. Depois faz o corte na garrafa, invasa, recebe a rolha de cortiça e vem para cá, na cave. Peraí, não entendi. Ele chega a uva, Chega a uva, divide. e divide 50% no francês e 50% no americano. Isso. Mas aí como é que vai saber, depois de pronto o vinho, se ele tem nenhum Porque a outro? gente junta, a gente faz o corte no Ah, inox. você depois junta? Sim. Ah, Então entendi. acaba calculando, né? Pega o mínimo que tem lá do Merlot, do francês e do americano, junta, faz o corte, coloca lá 60% de inox e os outros 40% traz Cabernet Sauvignon, completa no tanque de inox.
terceiro uso, sua reserva, e acaba que o quarto, quinto uso só seleção, não repete mais. Eu sinto particularmente muito café, chocolate, no tabaco, uma nota forte, bem acentuada, acaba que marca mais. O francês, muito ligado às especiarias, cravo, canela, açúcar mascavo, pimenta. Os vinhos naturalmente têm tanino, mas quando passam por carvalho, adquirem muito mais. Então aqui é bem melhor, né? Bem mais fácil de entender lá o método de espumatização. Toda a linha do milesime, remoagem manual, tá? O giropallet, que é o remoagem automatizado, a gente usa mais para a linha cuvée. Depois a gente passa ali para olhar também, tá? Milesime, depois que passou aqui, já pode ser então mandado óleo em vaso, engarrafamento. O que vai acontecer? Como a levedura está só no bico, eu preciso fazer o dégorgement, tá? Eu vou congelar o bico da garrafa, tirar a tampa de metal e o gás carbônico sai e expulsa a levedura congelada. Tá? Um processo tranquilo, tá? Congelei, tirei. O gás carbônico, ele não fica saindo. É um processo muito rápido. Congela, tira, houve a expulsão. Vem o licor de expedição, rolha de cortiça, gaiola, rótulo. Está pronto o espumante. Espumatização. Ali está ela. Esse é o método champenoise, tá? Tradicional lá em Champagne, na França. Eu tenho basicamente duas possibilidades. Ou eu fermento no inox, lá nas autoclaves, tanques com pressão, ou aqui na própria garrafa, que é o caso do método champenoise. Eu vou ter o vinho, ele já está pronto, já fermentou, só que no momento de engarrafar é adicionado açúcar e levedura, mais açúcar e levedura. Então a levedura vai consumir esse açúcar e o resultado também vai ser gás carbônico, tá? O álcool não vai aumentar tanto, o que muda é o CO2, tá? Gás carbônico. Sair com a análise do Pinot Noir, inclinando a detalhe da limpidez, um vinho muito líquido, transparente, coloração brilhante, exatamente. Nesse momento, coloração, para mim, um clarete, tá? Ele quase está chegando lá num rosé, mas para mim, ele está no clarete. Pessoal, na altura dos olhos não houve formação de lágrimas nesse momento, então já se trata de um vinho com uma estrutura menor, tá? Não houve sedimentação, o glicerol nesse momento não apareceu, o glicerol basicamente é o que forma as lágrimas. Análise olfativa, é um vinho que passa por carvalho, tá pessoal? Só que ele não fica com carvalho acentuado, tá? Ele passa só por carvalho francês, não mais do que um ano, do que 12 meses. No olfato, no ataque inicial, nenhum defeito. Tá? Nada de enxofre, nada de querosene, nenhum aroma ruim, nada de defeito. Típico do Pinot Noir, né,
pessoal? Muito frutado, pequenas frutas, tá? Um mirtilo, uma framboesa, uma pitanga, tá? Pequenas frutas. Vamos analisar o lote então. Inclinando, muito líquido, tá? Não tem nada de turbo, safra 2011. A gente poderia esperar uma decantação, alguma coisa assim. Não tem, não tem. Tá? No centro, para mim, um vermelho rubi e na borda um vermelho sangue. Tá? Nesse momento a gente acaba já caracterizando a qualidade dele, tá? O tempo de envelhecimento. No ataque inicial, o merlot, tá? O mais o merlot, com certeza, 60% é a composição. Então o frutado, a ameixa, a mora aparece. Quando nós passamos para a oxigenação da taça na mão, aí sim vai mudar, nós vamos mudar completamente, tá? Porque esse vinho vai abrir, e ele abre de uma forma muito correta, tá? Nesse momento, a gente vai sentir com certeza mais o carvalho, tá? O carvalho, eu sinto mais o francês, o americano eu não sinto. Eu não sinto café, tabaco, chocolate, eu não sinto. Eu sinto mais especiarias mesmo, tá? Pimenta, cravo, açúcar mascavo. Tá? Eu sinto mais essas notas. É uma nota que puxa bastante lá para as especiarias. E é isso que muitas pessoas perguntam, né? Por que é o preço da garrafa? Porque foi um produto diferente. Ele foi diferente desde o vinhedo, tá? Com a separação, o cálculo de quantidades por planta que cada videira ia produzir, o manejo dessa uva, e quando chegou na cantina, ele foi separado. Ele foi realmente processado de uma forma diferente. Puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala, puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. A bala vem por baixo, eu salto por cima. Se a bala vem por cima, me atiro por baixo. Se a bala vem no meio, respingo pra qualquer lado e saio dando pulo mais do que tatu faqueado. Ala, puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala, puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala, puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala, puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Se me apontar um revólver, esse Gaudério nem liga. Se puxar de uma faca, me dá um frio na barriga. Procuro me defender, quando a coisa fica feia, não corro sem ver do que não tá morto quem peleia. Ala, puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala, puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos.
nós se abaixemos. Ala puxa tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Tratar bem não é ter medo, dizia um velho ditado. Eu não nasci de susto, portanto não sou assustado. Não entro numa briga querendo me divertir. Dou um boi pra não entrar e uma tropa pra não sair. Ala puxa tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos.